Olá, seja bem-vindo ao curso Educação Especial e Inclusiva para Deficientes Intelectuais da plataforma Mais e FMG. Eu me chamo Ricael Sperandelli, possuo formação em licenciatura em computação, sou especialista em educação inclusiva e tecnologias, linguagens e mídias na educação. Além disso, tenho experiência na área tecnológica e educacional e eu serei o seu professor neste curso. Antes de mais nada, desejo boas-vindas ao curso e espero podermos debater bastante sobre essa temática importante que é a educação especial e inclusiva. Vou apresentar nessa primeira semana o conteúdo que será ministrado e um pouquinho também do conteúdo referente a essa primeira semana de aula. Vamos lá? Na primeira semana, nós vamos falar sobre a introdução à legislação para a pessoa com deficiência, conhecendo diretrizes específicas para a modalidade, não se limitando apenas para pessoas com deficiência intelectual, mas para outros tipos de deficiência também, para que assim possamos conhecer de fato a legislação e documentos que nos nortearam até chegar na nossa Lei Brasileira de Inclusão. Na semana 2, você irá explorar os padrões e normas sobre acessibilidade para a pessoa com deficiência intelectual. Vamos descobrir quais são esses padrões e quais são essas normas para realmente compreender o que podemos fazer no dia a dia da pessoa com deficiência. Na semana 3, vamos conhecer tecnologias assistivas para a pessoa com deficiência intelectual, com o intuito de aplicar os recursos e ferramentas no cotidiano educacional. E por fim, na última semana, na semana 4, será estudado um material didático acessível à pessoa com deficiência intelectual, com recurso no processo de ensino-aprendizagem. Esse recurso ele é importante porque a partir desse material nós podemos aplicar essas ferramentas no dia a dia, no cotidiano da pessoa com deficiência intelectual. Iniciando a nossa primeira semana, vamos falar um pouquinho sobre a legislação para a pessoa com deficiência. Conhecer a legislação pertinente para a pessoa com deficiência é compreender fatos históricos que ocorreram durante o tempo. Por isso surge a necessidade de realmente conhecermos quais são as legislações, quais são os direitos, quais são as diretrizes que norteiam a pessoa com deficiência. E, nesse caso, entender que esse é um fator histórico que não ocorre desde agora, mas desde muito tempo atrás. Essa luta, essa perspectiva, ela vem sofrendo alterações ao longo do tempo até chegar na Lei Brasileira de Inclusão. Nós vamos falar um pouquinho dela um pouco mais adiante. Em 6 de julho de 2015, foi instituída a Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover direitos de igualdade para a pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e a inclusão da cidadania. Essa lei é uma lei nova, né? Foi criada em 2015, mas é uma lei que traz as diretivas, sobre o que é educação especial inclusiva, quais são os direitos da pessoa com deficiência, as nomenclaturas e principalmente alguns conceitos que são abordados como o desenho universal, as tecnologias assistivas, a nomenclatura correta a ser utilizada. Por isso que nós sempre dizemos que é um marco para nós, a LBI, pois ela traz justamente esses pontos importantes para o cotidiano da pessoa com deficiência. Aqui foi criado uma linha do tempo com os pontos mais marcantes, né, os marcos históricos, para falar um pouquinho da legislação da pessoa com deficiência. Então, nós temos, em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi a Lei 4.024 de 61. Quando ela foi criada, ela trazia, ainda de forma bem tímida,
alguns parâmetros sobre a educação especial, mas não de uma forma tão aparente, né, ainda muito tímida, mas já trazer em seu contexto alguns trechos falando sobre isso. Em 1988 surge a Constituição da República, né, a Carta Magna de 1988. Então, a Constituição da República Federativa do Brasil traz alguns textos falando também sobre a pessoa com deficiência. Um pouco depois, em 1994, ocorre a Declaração de Salamanca sobre os princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. E a partir daí também surge um outro marco histórico, porque esse encontro reúne vários países para falar sobre essa temática, despertando o interesse, despertando ainda mais a necessidade de criar diretivas que possam auxiliar as pessoas com deficiência. Em 96, a mesma lei brasileira da educação nacional, ela se renova, né? Então, ela ocorre a Lei de Diretrizes e Bases, que é a Lei 9394 de 1996, trazendo também em seu texto menção à pessoa com deficiência. No entanto, somente em 2015 que surge de fato uma lei específica para a pessoa com deficiência, que é o surgimento da Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Bom, ao decorrer desse tempo, existem outras legislações que deram apoio, que deram suporte, mas aqui eu sintetizei basicamente alguns pontos, alguns marcos históricos que realmente auxiliaram aí no debate sobre as diretivas, sobre as diretrizes, sobre os conceitos de inclusão para a pessoa com deficiência e principalmente, né, como tratar isso, como tratar a educação, como tratar a inclusão, como tratar de fato o próximo. Então, são esses marcos que nós estamos explorando, mas podemos explorar um pouco mais. Então, no término dessa primeira semana, eu convido você a refletir sobre as novas concepções que este módulo lhe proporcionou e também a visitar o nosso fórum virtual e realizar a atividade proposta para interagir com os colegas. Lá, nós estaremos falando basicamente de uma linha do tempo sobre essas diretrizes de uma forma muito mais ampla, conhecendo outras leis, conhecendo outros documentos norteadores que auxiliaram a pessoa com deficiência. Eu te encontro lá. Na próxima semana estaremos juntos novamente e eu desejo bons estudos. Até mais.